Alô, terráqueos! Hoje o assunto é muito legal, porque na verdade ele gera polêmica, discussões sobre qual o melhor tipo de cabine a bordo de um cruzeiro. Eu já ouvi de tudo, mas vamos lá que eu vou te explicar de uma forma bem simples os 3 principais tipos de cabine e o que é uma cabine de cruzeiro. Para você ficar tranquilo, cabine nada mais é que apartamento de hotel. O termo cabine é um termo técnico de navio, ou seja, cabine é o quarto de hotel a bordo de um navio. E nós temos aí 3 variações. Antes de eu começar a falar dos 3 tipos, vou só comentar. A melhor cabine é aquela que você escolhe para embarcar, porque o mais importante é estar embarcado a bordo do navio. Os 3 tipos de cabine se resumem em cabine interna. Quando eu falo interna, as pessoas, meu Deus, mas eu vou ficar debaixo da água? Não. Cabine interna é porque elas estão condicionadas entre os corredores, então elas não têm janela. Elas têm ar-condicionado, têm calefação, exaustor, mas elas não têm janela. É como um quarto de hotel que você não tem uma janela para abrir. É um quarto de hotel completo, com cama, espreguiçadeira, banheiro privativo, televisão, frigobar, enfim. É um quarto de hotel completo. O termo interna é porque elas estão alocadas entre os corredores, assim não tem janela. E sempre vão ser as cabines com a melhor tarifa, o melhor custo-benefício a bordo de qualquer cruzeiro. Depois da cabine interna, nós vamos ter a cabine vista-mar, ou cabine escotilha, ou cabine externa. Esses 3 nomes acabam sendo usados. É aquela cabine que tem uma janelinha fixa que não abre, por isso ela chama vista-mar, você vê o mar, né? Então você vê a luz do dia. Para pessoas que não gostam do ambiente fechado como a cabine interna, a vista-mar atenderia perfeitamente a sua experiência. A cabine é igual, com todos os itens que compõem para que a sua experiência e conforto seja o melhor possível. E aí nós vamos para a cabine varanda, varanda externa, né, como a gente chama, ou varanda balcão, também é a mesma coisa. Ela é a maior cabine entre essas 3, em questões de espaçamento físico. Ela possui uma varanda particular, por isso varanda externa, onde tem cadeiras e uma mesinha para você sentar, poder contemplar um nascer, o pôr do sol, ler um livro, secar roupa no bom sentido, enfim, a cabine varanda em espaço físico ela é muito maior, que ela chega a ter um sofá-cama casal auxiliar. Então as pessoas que viajam de varanda dificilmente voltam a viajar nas outras categorias, porque a experiência de varanda é superior às outras categorias. Mas gosto de dizer que, dependendo da rota, as outras cabines também atendem perfeitamente. Se é uma rota de inverno, se é uma rota com muitas paradas que você vai ter paradas para sair para passear, a varanda acaba não se usando tanto. Então, sempre aqui como a definir qual a cabine a ser usada, também a gente gosta de ter uma conversa individual com cada passageiro para que a escolha dele seja mais certa dentro do que ele também pode estar pagando para viver aquele cruzeiro, porque realmente o que importa é estar a bordo vivendo o cruzeiro. Mas a cabine, para muitos passageiros, é determinante para que a sua experiência seja realmente bem completa. Mas para contribuir na escolha da cabine ideal, eu gosto sempre de levantar alguns pontos. O tamanho do navio, se o navio é mais novo ou um pouco mais antigo. Por que, Marciano? Navios mais novos, o índice, a porcentagem de cabines varandas são superiores, então tem uma oferta maior. Navios menores tem muito mais cabines internas, então a oferta é maior. Então, o que eu quero dizer com isso? E conforme o navio que você escolheu, isso vai influenciar no preço que está sendo praticado. Vou dar um exemplo. Nós temos o MSC Sinfonia, que sempre faz os embarques em Itajaí. Esse é um navio que tem só 70 cabines varanda externa. Então, automaticamente, embarcar nele com uma varanda vai ter uma diferença de preço significativa às cabines internas, que é a sua maioria em porcentagem. Mas se pegarmos, por exemplo, o MSC Belíssima, o navio que estaremos com o grupo no Japão, aonde é o contrário, o maior índice, a maior porcentagem de cabines varandas externas é maior do que as internas. E aí a gente olha para aquela famosa diferença da parcela, porque isso vai impactar. Para vocês terem uma ideia, a maioria do nosso grupo no Japão todo vai de varanda, porque a diferença entre embarcar numa interna e numa varanda era menos de R$ 155 por passageiro. Então, automaticamente, eles consideraram o quê? A duração da viagem, que afinal de contas lá nós vamos ter 10 dias, 9 noites a bordo do cruzeiro, e automaticamente eles consideraram essa diferença para ter uma experiência melhor. Então, você pode levar em consideração o tamanho do navio, a duração da sua viagem e também
quantas pessoas estão embarcando nessa cabine. Por quê? Automaticamente, se você for ficar em 2, 3 ou 4 pessoas, né, de 3 a 4, as cabines internas vão ser beliche. E na cabine varanda externa, você vai ter um sofá-cama casal, que é a cama auxiliar, né? Então, são detalhezinhos que pode sim fazer toda a diferença para que a sua experiência realmente seja a melhor possível. Então, eu gosto de dizer que esses itens todos a gente acaba ponderando e conversando para entender e, claro, achar a opção ideal para cada passageiro. Gostou das dicas? Se inscreve no nosso canal, que aqui é a nossa forma de trazer informações relevantes e apresentar um pouquinho das nossas viagens em grupos que promovemos aqui na agência.